Bom, agora nós temos os bastidores da pecuária com o Celso Ricardo, que traz aquela dúvida, né? Aliás, será que nós estamos aproveitando o máximo do mercado, as oportunidades do mercado para o agronegócio brasileiro? Exatamente isso, né? Será que o brasileiro está aproveitando essas oportunidades? Celso Ricardo, os bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje eu quero traçar uma visão a partir de um panorama a nível de Brasil, considerando produção de grãos e produção de proteína animal. O cenário é o mesmo para as duas situações, para as duas cadeias produtivas e nós precisamos estar atentos. E aí eu parto de um princípio de uma pergunta que me fizeram. Estamos aproveitando ao máximo as oportunidades do mercado do agronegócio? Não, nós não estamos aproveitando. Porque alguns indicadores e algumas atitudes internas no Brasil nos fizeram dependentes e até colônia de um único país, por exemplo, como a China. Economicamente falando, né, a China tem um grande potencial a nível de mundo e fez com que as nossas situações internas se tornassem referência para eles a partir de uma necessidade de oferta e procura. Mas foi por pouco tempo. Quando a China entendeu a sua importância a nível de Brasil, e eu já vinha falando isso há muito tempo, ela começa a tirar o pé das compras ou agir em cima dos preços praticados, que nem fez com a proteína animal, com a carne bovina, reduzindo em mais de 30% os preços, mas ela já entendeu que tinha feito do Brasil um país dependente do seu mercado e com isso ela acabou trazendo para nós prejuízos e prejuízos muito grandes. Nós precisamos entender e visualizar o Brasil das fronteiras para dentro e das fronteiras para fora, principalmente com relação à aceleração e à desaceleração do mercado mundial. Nós precisamos sim investir no mercado de exportação. Maior oferta para esse mercado na produção de alimentos, isso é o caminho para o Brasil. Buscar mais oportunidades de negócio a partir da diversificação. Mais países comprando, mas que para isso acontecer, nós precisamos internamente ter o domínio sobre as nossas ações e sobre as necessidades que o agronegócio brasileiro vem apresentando ao longo dos anos e nós não viemos dando a importância, né, para essa situação que está causando prejuízo para o nosso setor. É possível aumentar a produção de alimentos? O que é real e o que não é real? Na realidade, é possível sim aumentar a produção de alimentos no Brasil, melhorando a eficiência por hectare e por animal abatido. É possível produzir mais sem desmatar? Também é possível, vai depender da eficiência que nós temos. Vale lembrar que 16% do território nacional brasileiro é composto de terras degradadas e por que não investir nessas terras para tornar elas produtivas? Eficiência na produção de alimentos não é situação favorável apenas das grandes propriedades rurais. Se o Brasil quiser produzir mais alimentos, a eficiência tem que vir também nas pequenas e médias propriedades rurais. Planejamento. O que eu quero para o mercado interno e o que eu quero para o mercado externo. Como eu disse, esse planejamento serve para grãos e também para proteína animal. Só que o Brasil não está preparado para isso, porque vive nos últimos 10, 15 anos da sazonalidade do mercado. Sazonalidade essa que foi a situação que levou o Brasil de maneira irresponsável a virar o agronegócio somente para atender o mercado da China. E olha que eu estou nesse mercado desde 2014 e entendo que a China é um bom parceiro comercial. Mas a gente vê nos programas de televisão, aberto ou fechado, as pessoas falarem em representatividade do PIB da balança comercial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu estou buscando, a nível de Brasil, seja pelas redes sociais e também pelos canais de televisão, um debate para mostrar que esse sensacionalismo em termos de representatividade do PIB não é reflexo positivo para o setor primário, principalmente para o produtor rural. Sensacionalismo, sazonalismo e também imediatismo são situações que crescem a partir da última etapa referente ao agronegócio brasileiro. E isso tem feito como lá o primeiro setor, o setor primário, fique no esquecimento e acabe absorvendo os prejuízos sem que ninguém apresente propostas para mudar a realidade desse setor. É possível ainda sermos considerados o maior produtor de alimentos do mundo? Sim, eu acredito que sim. Mas hoje a nossa grande potencialidade, em termos de alguns indicadores, já começa a nos deixar um pouco em dúvida, principalmente com relação ao clima.
Prejuízos para a agricultura já estão na casa de bilhões de reais devido a essas mudanças climáticas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo do agronegócio de Brasília. Vale lembrar que no Brasil existem dois tipos de agronegócio. O agronegócio do Brasil, o real, aquele que tem potencialidade sim, mas vive dos problemas esquecidos. Problemas esses que impactam diretamente no resultado e na lucratividade. E tem o agronegócio de Brasília, que acaba mascarando essa realidade que nós estamos vivendo no campo. O agronegócio dos números finais e também o agronegócio de gabinete. Para mim afirmar que o agronegócio brasileiro vai bem, eu preciso levar em consideração todos os indicadores e cenários que incidem no setor primário, secundário e terciário. Eu não posso considerar o agro apenas a partir da produção de soja, milho e carne bovina. É muito pouco para a potencialidade que nós temos. Tem cacau, tem o café, tem o trigo, tem o arroz, tem a carne suína, tem a carne ovina, enfim, são inúmeras situações que para mim afirmar que o agronegócio brasileiro está bem, todas essas cadeias produtivas precisam estar bem. E para isso, por que não considerar o agronegócio brasileiro cadeia de valor? Uma análise completa do campo até o produto final e também depois do produto final até os mercados. Isso melhoraria a competitividade, principalmente do produtor rural brasileiro, quando comparado com os produtores rurais, por exemplo, dos Estados Unidos, da Austrália. Nos tornaríamos mais forte, nós teríamos mais diversificação comercial e também o produtor rural brasileiro estaria num nível de mais capitalização. Vale lembrar que com toda essa ênfase da soja e do milho, bastou o mercado dar um tropeço, e também da carne bovina, para que os produtores rurais já apelassem para o governo federal a fim de conseguir mais recursos para quitar as suas dívidas. O Plano Safra ele é esperado com muita expectativa e na grande maioria do território nacional para que o produtor rural possa captar esse recurso também para quitar dívidas passadas. Nós não estamos vivendo o nosso melhor momento. Como eu disse, a etapa final, de uma certa forma, vem mascarando a realidade que nós vemos vivendo no campo. O Brasil não pode ser considerado o celeiro do mundo, isso é muito arrogante. Isso faz com que os problemas sejam esquecidos e nós venhamos a viver de uma ilusão que não é nossa. O Brasil é um grande produtor de alimentos, ponto final. E isso nos faz querer melhorar a cada dia. No momento que eu me considero acima dos demais, eu esqueço os problemas e acabo perdendo espaço no mercado, principalmente no mercado internacional. O mundo todo está produzindo alimentos e essa alta oferta de alimentos tem feito com que os preços caíssem. O agronegócio brasileiro não é mais do Brasil e essa é uma realidade. Por isso que nós não temos mais influência. O Ministério da Agricultura e o ministro são somente coadjuvantes. Estão ali como atores esquecidos, talvez, para uma representatividade oficial perante o mundo a partir do governo que está à frente do Brasil. Então, somente isso. O agronegócio brasileiro, das commodities, por que commodities? Por que nós precisamos ficarmos estagnados, né, e satisfeitos em ser um país das commodities? Por que não transformar, beneficiar e também gerar mais margem de lucro e valor agregado para os nossos produtos? Porque o Brasil e o agronegócio não é mais, né, do Brasil em si. São as grandes associações, as tradings e as multinacionais que definem como, quando e onde vão acontecer as mudanças e os negócios do agro. Um assunto muito importante e que ninguém fala, que o agronegócio brasileiro ele é internacional, ele não é globalizado. Ele é internacional porque ele tem dono. Se nós fôssemos globalizados, nós teríamos diversificação e mais oportunidades para todo mundo. Viver da etapa final do processo é muito fácil. Falar em PIB quando nós temos safra recorde, mesmo com prejuízo no campo, ninguém fala. Só falamos da representatividade do PIB. Falar sobre balança comercial com exportação recorde por planejamento ou por necessidade, com prejuízos no campo, o milho está sendo jogado a céu aberto. Para que fomentar uma produção recorde somente por status, mesmo causando prejuízos? Isso são sinais de um país sem planejamento e sem organização, sem políticas específicas que venham a beneficiar o agronegócio, principalmente o setor primário e o produtor rural brasileiro. Sinais de um país sem gestão e de um Ministério da Agricultura que vive a política e não vive as necessidades do agronegócio. Temos dois indicadores importantes que são muito pouco falados e quando são falados de uma maneira muito vaga. Custo de produção no Brasil, altíssimo. E isso nos deixa à mercê da comercialização de um único país, não nos favorece a diversificação comercial. Se eu não produzir alimentos
que sejam possíveis de ser negociados dentro do Brasil com margem de lucro, eu fico na dependência da exportação e trago a exportação como o maior problema para o preço dos alimentos no mercado interno, e isso não é real. Viabilidade econômica, financeira e comercial no Brasil, quando eu falo em agronegócio, não existe. Como eu falei, é a sazonalidade, o sensacionalismo e o imediatismo. Estabilidade e equilíbrio é o que nós precisamos para buscar recursos, investir no agro e ter lucratividade. Isso é o que nós mais estamos precisando no Brasil, a partir de uma gestão bem feita e específica que favoreça o agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima. Uma última informação divulgada pela agência de notícias Bloomberg. A Argentina proíbe a exportação de carne bovina por 15 dias após a desvalorização de 18% do dia para a noite do peso argentino, a moeda local, após a divulgação de que o candidato de direita, Milei, estava à frente da disputa eleitoral por lá. De qualquer forma, a Argentina, que é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, bloqueou, suspendeu as exportações por 2 semanas, enquanto ocorrer, logicamente, essa desvalorização. E segundo ainda as informações da Bloomberg, a Argentina está se preparando para uma inflação galopante e acelerar ainda mais depois dessa queda registrada para o peso, como eu disse, após o candidato presidencial Javier Milei vencer as eleições primárias por lá. Enquanto isso, os preços que estavam galopando, inflação galopante, ainda vão ser definidos depois de 2 semanas. A carne, portanto, o mercado, a disponibilidade de carne no mercado interno argentino ainda vai ser definido e o preço majorado pelo próprio governo argentino. Portanto, notícia está aí. A Argentina proibiu a exportação de carne bovina por 15 dias. E por aqui nós ficamos com essas informações. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Todos os detalhes estão no site oficial do Tempo e Dinheiro e nos acompanhem também, prestigie nos aplicativos, aliás, nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, nas mídias sociais. A todos uma ótima tarde, bom início de noite e até amanhã.